suporte caseira, suporte para serra mármore com moça conjugado, construção passo a passo. Então apresento para vocês mais uma dica de segurança e praticidade, pegando carona no vídeo do amigo Reginaldo, do canal Reginaldo Tronic Projeto, que de uma forma muito criativa mostra a construção de um suporte para serra mármore, transformando a união dessas duas peças em uma policorte. Neste vídeo vou mostrar o passo a passo de minha versão, onde ao invés de perfis eu faço o uso de cantoneiras de 40 mm e ao invés de dobradiça eu uso gonzo, que seriam aquelas dobradiças de portão. O grande diferencial seria a união da moça a esse suporte de serra mármore e também a facilidade tanto de fixação como da remoção da serra mármore caso precise ser usada para outros fins. E o melhor sem modificar a estrutura da serra mármore, da mesma forma mostrada no vídeo do amigo Reginaldo. Lembrando que como essa serra mármore trabalha com um disco de 4,5 polegadas mais ou menos, não seria recomendado para corte de peças maiores de 25 mm de largura, mas para pequenos serviços vai ser muito útil. Então pessoal, essa aqui é a nossa moça caseira. Eu já tinha feito um vídeo mostrando o passo a passo da construção dela. Qualquer coisa vocês clicam no link, vai ser exibido aí agora na tela, vocês vão ser direcionados a ele. Então essa aqui é a moça caseira, a nossa moça de bancada. Aqui é a réplica dela. E aqui é o suporte para a serra mármore que a gente vai estar incorporando a ela. Então o mecanismo é esse daqui, ó. A peça é presa aqui através da morsa e ali é realizado o corte. Então a grande vantagem é que ficou um sistema bem simples de fixar ela e de remover através desses parafusos e dessas travas aqui de fixação. Vou estar mostrando para vocês como é que ela é presa, para vocês terem uma noção da coisa. Então, essas aqui serão as peças que vão ser cortadas, já foram cortadas e vão ser feita a soldagem agora para a construção do suporte da nossa serra mármore. Quer que vocês dão uma congelada aí no vídeo, vocês vão ter uma noção do nome e do comprimento de cada peça. Então essa é a lista de material que utilizaremos para a construção do nosso suporte. Essas duas peças iniciais são duas cantoneiras com comprimento de 31 cm e a largura dele é de 40 mm ou 44 cm. Estaremos cortando também duas cantoneiras na medida de 17 cm de comprimento. A largura dele é de 40 cm, 40 mm ou 4 cm. Utilizaremos também essa cantoneira maior com 25 cm de comprimento, também de 4 cm de largura de ambos os lados. Utilizaremos essa cantoneira aqui, ela é um pouco maior, ela tem 5 cm de largura e o comprimento a gente cortaremos ele com um comprimento de 3 cm. Utilizaremos também essa menorzinha, essa cantoneira menor, ela tem 4 cm de largura e o comprimento dela vai ser de 3 cm. Utilizaremos dois gonzo, que seriam aquelas dobradiças para portão. Esses gonzos são de 5/8. Estaremos usando também um parafuso com poca com 7 cm e outro parafuso com poca com 5 cm. Utilizaremos também um tubo de 3/4 ou outra peça que você achar interessante com a medida de 19 cm. E por fim, essas três peças de cantoneira 5/8 por 1/8, uma medindo 14 cm de comprimento e as outras 4 cm. A primeira parte a ser feita então vai ser essa base aqui, de onde vai ficar apoiada a nossa serra mármore. Então é muito importante que vocês tenham aí acesso a um esquadro para poder deixar a peça o mais coerente possível na hora dos cortes
na nossa serra-marco, que vai virar Makita. Então a primeira peça a ser soldada será essa daqui, e ela vai ficar desta forma aqui. Então essa é a peça de 25 centímetros, essa aqui é de 17, e ela deverá ser soldada desta forma aqui, ó. De preferência ser soldado pelo lado de dentro. Então vou estar utilizando aqui a nossa morsa para poder fazer esse trabalho. Então vou estar colocando ela aqui, e essa outra peça colocando aqui desta forma para poder fazer a soldagem. Vou dar um aperto ali. Então perceba que eu estou soldando pelo lado de dentro, igual tá aqui, ó. Tá vendo? Vou soldar lá por trás. Aí nesse caso que você vai pegar aqui o seu esquadro e vai regular ela até chegar no esquadro aí perfeito. Vocês percebem que está dentro do esquadro. O sol às vezes atrapalha um pouco. Eu vou fazer a primeira soldagem ali, ó, para não ficar aparecendo solda aqui nas lateral. Então depois de ter soldado a peça, você vai remover ela. Aqui está a peça, que seria essa daqui. Você vai remover ela e vai novamente averiguar o esquadro dela. Então, perceba aí que está dentro do esquadro. Então, certo disso, você não vai soldar pelo lado de fora, você vai reforçar a solda aqui pelo lado de dentro, em todas as laterais que vai entrar em contato as duas peças. Então até a primeira lateral foi soldada, vamos soldar agora essa outra peça aqui. Igual foi feito aqui, estaremos fazendo agora aqui desse lado. Vamos utilizar a mesma técnica, vamos estar prendendo ela aqui na moça. Aqui a outra peça, vamos estar colocando ali, ó. E ali vamos estar fazendo a soldagem, a união das duas peças. Utilizaremos também o esquadro para poder fazer a soldagem ali. Então pessoal, a peça foi concluída. Está fazendo agora a união dela com essa daqui. Não esqueça de estar sempre usando o esquadro nessas extremidades aqui, que é de suma importância que esteja aí tudo dentro do esquadro, tanto aqui nessa parte de cá, ó. Tá fazendo a união dela em uma superfície plana. Peguei uma peça de cerâmica e tá agora fazendo a união delas aqui, ó. Outra coisa importante é que ela seja uma extensão dessa peça aqui, ó, dessa primeira mandíbula. Ela tem que estar alinhada tanto nessa parte de cá, esse alinhamento aqui, como o nível delas também tem que estar no mesmo. Por isso é interessante colocar em cima de uma superfície plana. E para melhorar ainda mais aí a nossa soldagem, vamos estar fazendo aqui a introdução dessa cantoneira. Bota ela como base para servir como referência. Então ela vai apoiar bem aqui dentro, direitinho, na morsa. Eu vou estar prendendo ela aqui. E com ela presa
eu vou ter a noção do alinhamento dessa peça que nós vamos soldar agora, do alinhamento e também do nível dela aqui, ó. Porque perceba que ela encosta lá na base da moça e está encostando aqui na base também aqui do nosso suporte, onde vai ficar a serra mármore. Eu vou estar fazendo um pico de solda aqui desse lado e aí vai ser possível fazer algum ajuste que seja necessário. Então eu vou estar soldando, dando um pico de solda aqui agora. Então, se você achar necessário, você pode estar dançando a peça para lá ou para cá, para que essa fresta aqui, ó, fique por igual. Então tá aí, pessoal, eu dei o pingo de solda aqui e ali atrás, aqui. Aí depois de ponteado, eu já aproveitei e já soldei aqui também pelo lado de dentro dela. Vocês podem estar fazendo isso. E essa parte aqui praticamente está concluída. Vamos trabalhar agora com essa peça aqui, que vai ser a base da serra mármore. Vamos estar pegando então as duas laterais, da peça, que seria essas aqui, ó, uma lateral e a outra lateral. Aqui é mais fácil. Essa lateral aqui do meu lado direito, vai ser necessário fazer um corte nessa peça. Vai ser necessário fazer um corte bem aqui, ó. Exatamente aquela ponta até aqui, 12,5 centímetros. E dessa ponta até aqui, uma média de 7,5 centímetros. Você vai fazer essa marcação aqui com canetinha, fazer esse quadrado aqui. E esse quadrado que a gente vai estar cortando, ele vai estar reaproveitando ele para poder fazer a união das duas peças. Então eu vou estar cortando essa peça aqui agora. Então, pessoal, fiz aqui o corte, a própria serra mármore. Agora eu vou estar prendendo ela aqui. Eu fiz também aqui um afinamento aqui, dei uma lixada aqui com disco. Não sei se dá para vocês verem direitinho nessa parte. Agora eu vou estar prendendo ela aqui na moça. E com o auxílio de uma chave, eu vou estar fazendo esse movimento aqui para remover essa peça. E essa peça aqui, ela vai servir para poder fazer a união das duas laterais. Então, essa parte foi concluída. Então, essa parte aqui onde vai ficar essa lateral aqui. Essa lateral onde vai ficar acomodada a serra mármore. E tem aqui a outra parte. Vocês vão estar fazendo também uma medida dessa extremidade. Dessa extremidade para cá vai dar 8,5 centímetros. E daqui para cá, olhando aqui dessa base, vai pegar 5 centímetros. Então ela chega bem até aqui, 5 centímetros, vai fazer um corte diagonal. Então a segunda lateral já fiz o corte aqui e aqui, nesse ângulo diagonal. Depois eu prendi ela aqui novamente na moça, nessa posição. Bem ali. Com auxílio aqui dessa grife, vou estar fazendo um movimento de vai e vem aqui
para quebrar essa peça. A peça foi removida. Então tá aí. Segunda lateral. Então ela vai ficar aqui assim. E a outra lateral nessa posição aqui. Então a maquita vai ficar acomodada aqui, o corpo dela. Então, como eu disse, essa pecinha que vocês tiraram dali, aquela aba, vai estar aproveitando ela bem aqui, ó, para fazer a união das duas peças. O próximo passo vai ser unir aqui essas duas laterais, colocando ela aqui, e posteriormente iremos colocar o gonzo ou a dobradiça nessa posição aqui, ó. Então, pessoal, as laterais já foram colocadas aqui, elas estão soltas, estão vendo? Para soldar ela, a gente vai estar usando esta chapinha aqui. Ela tem 9,5 cm. Ela vai ficar acomodada bem aqui, ó, para fazer a união das duas peças. Antes de você soldar ela, você vai tomar como referência a própria lateral aqui da base da serra mármore. Então, você vai estar colocando a peça aqui, vai estar igualando ela aqui, as laterais dela, aqui as laterais em toda a extensão, porque isso aqui já é um esquadro. E aqui na ponta também você vai estar deixando ela aqui, ó, bem rente, então tanto da lateral como aqui na frente. Alinhar bem. A outra também da mesma forma. Você vai estar alinhando ela bem aqui na extremidade. E aí sim, a gente vai estar soldando essa chapinha. Então vai ficar bem aqui. Vai ficar aqui. Um detalhe interessante, vocês vão pegar o gonzo e já vão deixar aqui, só para ficar um serviço bacaninha. Vocês vão estar pegando o gonzo, a dobradiça, e vai estar colocando ela aqui, ó. Entendeu? Para esse espaço bem aqui ficar o mais unido possível. Então, feito isso dos dois lados, aqui e aqui, a gente não vai soldar esse gonzo agora. A gente vai estar soldando essa peça aqui agora, ó, dando uns pinguinhos aqui nas laterais. Então, sempre olhando essa regra aqui, ó, do esquadro da nossa base que foi feita anteriormente. Então, eu vou estar soldando aqui e depois eu volto. Então, pessoal, ontem deu uma chuva, tive que dar uma pausada no vídeo. Então tá aqui dando sequência. Essa aqui é aquela peça que a gente havia arrancado, rasgado aqui dessa lateral. Então vou estar pegando aqui um pedaço dele. Tá medindo aqui 9,5 cm. E vou estar fixando ela, unindo as duas laterais aqui do suporte. Colocando ela aqui, soldando ela aqui. Sempre em cima da própria base, que a base, como ela está plana, ela vai te dar uma boa referência para não ficar empenada a peça, como está aqui, ó. Tá vendo? Então, colocando ela em cima, vai ficar mais fácil. Vou estar cortando aqui agora e soldando lá. Então, pessoal, a peça já foi cortada e soldada. Eu soldei aqui desses dois lados e aqui na parte de baixo também. Aqui na parte de baixo dela. Agora uma dica para vocês é deixar sempre essa superfície aqui, que é a parte de baixo dessa prancha, ela é totalmente livre de solda, de fora a fora, para evitar que dê diferença na hora do corte, né? Então, pessoal, percebe que quando eu fiz a soldagem dessa peça aqui, eu deixo
um espaço aqui passando, ó. Vou estar colocando isso aqui, soldando ele, para poder ficar bem acomodado ali. Isso aqui vai facilitar na hora de você levantar a peça. Vou estar agora fazendo a soldagem desses gonzos aqui no braço aqui do nosso suporte. Então esses gonzos vão ficar colocados desta forma aqui, ó. Um aqui e o outro aqui do lado. Só que um pegado no outro, que é para evitar que a peça se solte. Tá fazendo a soldagem dela agora. Então tá aí, pessoal, as dobradiças já foram soldadas, os gonzos. Então o movimento é esse daqui, ó. Tá. Fazendo o teste aí com a serra mármore, a gente colocando ela aqui, você percebe o seguinte, que o disco precisa ser encaixado aqui, como vocês estão vendo, que o disco é novo. Eu percebo que ele bate bem aqui, ó. Então ele vai estar fazendo um ligeiro corte aqui, esquadrado, para poder acomodar o disco. Então eu não soldei ainda esse suporte aqui, né? Porque eu vou precisar desse espaço ali para poder fazer a fixação, botar os cravos de fixação ali da serra mármore. Vou estar fazendo esse corte aqui agora e posteriormente colocando as travas. Então pessoal, fiz aqui o corte na peça, aquele quadrado ali, e agora sim ele acomoda bem o disco da serra mármore perfeitamente ali, ó, sem causar dano, tá vendo? Então você vai agora ajustar a sua serra mármore bem certinha nos cantos aqui, ó, encostando na face aqui dessas cantoneiras laterais. Estaremos agora travando ela com essas cantoneiras aqui. Então fiz um corte diagonal nela aqui nas pontas para poder facilitar a fixação dela, tanto a fixação como a remoção. Então essa peça aqui, ela tem aquela medida que eu mostrei anteriormente, ela vai ficar desta forma aqui, ó. Então você vai colocar a sua serra mármore na peça, ajustar ela direitinho aqui e vai estar colocando essa cantoneira pontiaguda aqui. Então ela vai ser responsável por travar a peça. E do lado de cá também da mesma forma, só que essa aqui um pouco menor, ela vai ser soldada bem aqui. Ela vai estar travando ali a prancha da serra mármore. Então eu vou estar soldando essas peças agora. Lembrando que essa aqui foi colocada um pouco maior justamente para isso, para quando você levantar ela servir de apoio, ela não cair para o outro lado. Então pessoal, as travas já foram todas soldadas, vocês estão vendo aí, desse lado e desse lado. Você vê que a peça por si só já fica bastante firme. Um detalhe, eu precisei fazer um corte aqui diagonalmente. Fiz um corte aqui porque estava atrapalhando a entrada por conta desse parafuso regular de ângulo aqui da serra mármore. Então precisei fazer para ela poder entrar aqui sem problema, porque estava batendo na lateral. Então o próximo passo agora é colocar essas cantoneiras aqui para poder travar a nossa peça. Eu cortei aqui essa cantoneira conforme as medidas que eu tinha colocado no começo do vídeo. Ela vai ser colocada desta forma aqui, ó. Então ela vai ter duas funções. Então ele vai ter duas funções. Uma de regular
botar uma pressão ali nessa parte. A gente segura aqui da serra mármore. Eu percebo que ela vai ficar abraçando bem aqui. E a outra, quando a gente colocar o parafuso, ela vai forçar a prancha ali da serra mármore, para deixar ela bem mais fixa. Então de ambos os lados vai ser colocado essas cantoneiras. Do lado de cá, você vai ajustar ela na altura aqui onde pega o braço ali da serra mármore. E do lado de cá vai ficar dessa forma aqui. E vamos estar usando um parafuso menor. Esse parafuso aqui tem uma média de 5 centímetros. E esse outro parafuso aqui tem 7. Então, como eu mostrei para vocês lá no começo do vídeo, elas têm uma diferença de tamanho. Essa aqui porque vai pegar no braço ali da serra mármore. O próximo passo agora é fazer o seguinte. É fazer um corte. Vou fazer um corte aqui em forma de U, para poder prender, soldar e prender o nosso parafuso, da mesma forma que foi feito ali, ó. Então fiz aqui um corte em U na peça, coloquei e soldei ela. Levei o parafuso até embaixo e fiz a soldagem da peça. Então é isso que vamos estar fazendo agora. Essa foi a forma que eu achei para poder fazer esse raso aqui na peça. Eu prendi ela aqui na minha moça. Aí fui fazendo o corte aqui com a própria serra mármore. Fiz alguns cortes aqui. Depois eu venho com a lixadeira e concluo aqui esse acabamento. Então, quando você certificar de que a porca entrou aqui bem, então você já está no resultado satisfatório. Vou fazer a mesma coisa aqui com a outra. Depois vamos estar fazendo a soldagem dessas braçadeiras lá. Então, concluindo, novamente você vai fixar a sua serra mármore aí na base. Vai estar colocando aqui a cantoneira segurando o braço dela aqui. Deixa uma folguinha aqui para quando você for colocar ela não ficar ter muita dificuldade. Então já soldei aqui as duas peças, dei um pingo de solda aqui, a peça já está presa. A outra cantoneira aqui também já está presa, soldei aqui. Vou estar colocando agora o parafuso. Está colocando ele até embaixo e vou estar soldando ela. Então vou levar ele até lá na parte de baixo e soldar. Do lado de cá também, da mesma forma. Então, levei o parafuso até lá na base, até a porca encostar aqui. Coloquei essa proteção para não estragar a maquita, né, no respingo. Vou botar uma proteçãozinha aqui. E dei um pingo de solda aqui. Do outro lado também fiz da mesma forma. Botei uma proteção e dei um pingo de solda. Vou estar retirando ela agora e fazendo a soldagem aqui em volta do parafuso. Aí a peça foi removida. Vou estar agora fazendo a soldagem aqui nas laterais dos parafusos e vai estar concluída essa etapa, faltando apenas colocar aquela peça aqui. Você pode escolher aí a peça que você achar mais interessante. Então aí, pessoal, a peça está concluída. Nessa parte de cá você vai fazer um rasgo aqui, igualmente do lado de cá, para você fazer a fixação da peça na sua bancada. Esse corte aqui, ele tem aqui do lado de cá, e você pode fazer aqui também. Vou estar fazendo agora um reforço na solda, depois fazendo, lixando aí essas rebarras para evitar acidente. Então a peça já foi concluída. Dei aqui um banho de tinta nela. Não sei se tem uma noção aí de como ela ficou.
Então essa é a amostra, conforme o vídeo que eu tinha feito anteriormente, mostrando o passo a passo da construção dela. E agora aí essa extensão da peça, que seria o suporte para a serra mármore, transformando esse suporte aí, juntamente com a serra mármore, numa policorte. Vou estar fazendo alguns testes agora, para você ver a eficiência dessa peça que foi criada. Eu removi aqui a prancha da serra mármore para ter uma noção de como é feita a fixação da peça ali no suporte. Fica mais fácil o entendimento. Você terá sempre que levantar esse braço para poder fazer a fixação da sua serra mármore. Então perceba que ela fica, as extremidades dela fica abaixo ali das travas que foram colocadas ali. As travas foram cortadas diagonalmente e ela é levada até o final na face lá daquela cantoneira. Posteriormente você vai fazer a fixação com a chave adequada e aí está pronto para uso. Então é isso, pessoal, os testes foram aí realizados, com eles deu para ter da eficiência e das limitações dessa policorte. Novamente reforçando a informação dita lá no começo do vídeo, essa policorte é recomendada para cortes de peças de até 25 milímetros de largura. Isso devido ao diâmetro dos discos de serra mármore, que são bem reduzidos. Mas o que mais me agradou nessa peça é a eficiência nos cortes retos e a segurança que ela proporciona. Quem trabalha com serra mármore, ainda mais para quem realiza cortes em madeiras naquele disco para madeira, sabe o risco que o efeito coice pode provocar na gente, né? Desde ferimentos leves até mesmo mutilação. Lembrando, como eu disse, que essa peça ela tem limitações, ela é feita somente para cortes retos, ela não corta diagonalmente. Então é isso aí. Acesse e siga lá o blog edmatar.blogspot.com. Inscreva-se no canal do YouTube. Abraço, fique com Deus, tudo de bom, fui.